Martins. Assim sendo, após, enfim, tão diferentes exposições de cada um dos intervenientes e, enfim, com alguma pena pelo facto do Sr. Embaixador ter necessidade de se ausentar e não poder estar presente no debate, ainda assim é agora a altura de acolher as vossas questões e então está aberto o debate. Pedia, por uma questão de ordem, a identificação. Boa tarde a todos. O meu nome é João Ruxa Pereira. Começo por agradecer o convite do professor Bacelar Gouveia para estar aqui. Meu distinto presidente do OSCOT, Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, onde eu tenho a honra também de pertencer há muitos anos. Eu disse o meu nome, João Ruxa Pereira. Eu sou consultor das Nações Unidas, sou consultor da NATO também, mais recentemente, desde 2015. Sempre tive grandes preocupações com a paz. Pertenço à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima há 30 anos, porque me preocupo com as pessoas. Pertenço à Amnistia Internacional, que toda a gente sabe que defende os direitos humanos. À Eurodefensa, onde também coordeno um grupo de reflexão. E fiz o meu doutoramento em resolução de conflitos internacionais e psicologia da paz. Conflitos do Ministério da Justiça. Fiz todos os cursos do Ministério da Justiça e também sou mediador de conflitos. Isto para dizer o quê? Que isto é um problema que me preocupa muito, porque até na minha tese de doutoramento tenho um estudo de caso, precisamente nos acordos de Camp David, relacionados com esta temática, não é? E, portanto, é uma temática que já se arrasta há muitos anos, antes de eu próprio ter nascido. E quero felicitar a vossa associação, na pessoa do Dr. Jerónimo Martins, a quem felicito pelos seus dotes oratórios. Não só é um homem de direito, como hoje percebi que também é filósofo e poeta. Enfim, deu-nos aqui também algumas pinceladas nessas áreas agradáveis. Felicitar também a doutora Isabel Mendes, a vice-presidente, e felicitar, sobretudo, a vossa associação pelos objetivos a que se propõe e ter-nos feito reunir aqui todos para pensarmos sobre estas temáticas e soluções. Felicitar a senhora professora, porque a filosofia é muito importante. É outro olhar, é outro olhar. O meu querido amigo, professor Jorge Bacelar Gouveia, que já foi meu professor muitas vezes em muitos cursos, e que todos tiveram um olhar diferente, inclusive o seu embaixador da Palestina, que deu aqui também uma ótima lição de história. E todos somos úteis, por isso é que, quando nós trabalhamos nestas temáticas a nível internacional, eu gosto sempre de constituir equipas multidisciplinares de diversas áreas, porque cada um tem a sua visão. E a minha opinião sobre esta matéria, a doutora disse muito bem, não estou a ver fim à vista para este conflito nos próximos tempos. Primeiro porque as pessoas estão muito magoadas, quer os israelitas, quer os palestinianos. Depois não podemos confundir o Hamas, que é considerado pela maior parte dos países civilizados um grupo terrorista, e que fez, de facto, um ataque bárbaro. Eu nem digo que foi um ataque terrorista, foi mais do que isso, não é? Porque eu tive acesso a imagens, tenho muitos amigos palestinianos e muitos amigos israelitas, e tive acesso a imagens que, de facto, não passo para ninguém, algumas que me fizeram chorar, de facto, porque todos nós somos humanos, não é? Eu também já comentei este conflito na televisão por várias vezes, porque sou comentador também nestas áreas, mas houve coisas que eu preferi não falar nelas, porque são muito, muito difíceis de falar, não há palavras para definirmos essas coisas. E, portanto, os israelitas, os palestinianos estão muito magoados, mas não podemos confundir o Hamas, que inclusivamente tem nos seus estatutos, é possível um grupo terrorista ter estatutos, mas parece que os tem, e que uma das regras é acabar com o Estado israelita, portanto, dizimá-lo.
acabar com ele. Os israelitas não podem existir. E, portanto, obviamente, não pode ser um interlocutor válido, nem se negocia com terroristas, mas, embora nós saibamos que há negociações a decorrer com eles, através do Qatar e de outros intervenientes. Por outro lado, não se pode, há uma coisa que eu aprendi nos conflitos internacionais, nós não podemos, de maneira nenhuma, negociar com pessoas extremistas. Aliás, todas as guerras que aconteceram, desde a Primeira Guerra à Segunda Guerra, a todos os conflitos que muitos de vocês falaram aqui, foram sempre motivados por pessoas extremistas, fundamentalistas, e não é com eles que lá vamos. Ou seja, este governo de Israel não tem pessoas moderadas para conseguirmos negociar com eles, é impossível. Por outro lado, da parte da Palestina, a própria autoridade palestiniana perdeu toda a autoridade, digamos assim, porque são maniatados pelo próprio Hamas, que, inclusivamente, se serve do povo palestiniano como escudo humano a todos os níveis, não é? Vejamos agora, eles estão cheios, eu sei que eles estão cheios de combustíveis, de alimentos, de armamento, de tudo, para muito tempo, lá nos túneis, mas não dão 1 litro de combustível aos hospitais. São capazes de ver os palestinianos a morrer. Então, que gente é essa que diz que defende os povos palestinianos, mas serve-se dele para os seus objetivos, não é? Portanto, é muito difícil, é mesmo muito difícil. Cada um de nós tem que fazer, como disse o Dr. Jerónimo Martins, que tem que fazer a sua parte, de facto, nos organismos onde pertencemos, nas conferências onde participamos, nos fóruns onde participamos, que ficam online, como é o caso deste, podermos dar o nosso contributo para um mundo melhor, mas eu acredito, em vários trabalhos que fiz, e penso até que no fim da minha tese, não sei se foi de mestrado, se foi de doutoramento, que eu falava que é preciso ter utopia, acreditar quase no impossível, e isto é mesmo o caso, é acreditarmos quase no impossível, mas eu acho que sim, que temos que acreditar, porque senão se todos atarmos as mãos e não fizermos nada, mas para isso também é preciso que os países que apoiam ambas as partes não sejam fundamentalistas. Porque há países que apoiam Israel, outros que apoiam as Palestinas. Vejam os reflexos que isto tem tido a nível mundial em muitos países, em França, no Reino Unido, enfim, em todo lado, até cá. Portanto, as pessoas deixam-se ir nesta onda, é um efeito de mimetismo, um efeito de cópia, e de facto nós temos que ter muito bom senso e de facto nos sítios onde pertencermos fazer os possíveis por sermos moderados e por conseguirmos, portanto, fazer alguma coisa pela paz, porque é isso que é importante, a paz. Muito obrigado. Obrigada a nós pela sua prestação e eu darei a palavra já de seguida ao Sr. Coronel Mário Tomé. Obrigado. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite, Dr. Jerónimo Martins. Foi com muito prazer que estive aqui. Quero agradecer aos palestrantes e, para já, sublinhar que o contributo do professor Bacelar Gouveia, que é importantíssimo em relação a toda a legislação que existe e que nos ajudará a entender como resolver os conflitos e, ao mesmo tempo, a perceber como é que toda aquela legislação está a ser violada há 70 anos pelo Estado de Israel, ou quase toda, com a complacência da comunidade internacional, nomeadamente da ONU. O que é a ONU? A ONU, neste momento, é a vontade do Estado dos Estados Unidos. Enquanto a ONU for o que é, enquanto a ONU, no Conselho de Segurança, houver o direito de voto das grandes potências nucleares, a ONU não funciona de maneira nenhuma a favor dos povos para que foi criada. Essa é a primeira questão que eu queria colocar. Depois agradecer à doutora Adelaide a sistematização que fez do conflito. Isto não é um conflito israelo-palestiniano. Isto é uma situação de colonização forçada, como são todas, e é uma situação de, como é que se chama? De genocídio sistemático. Não é agora em Gaza que há genocídio. O que é um genocídio?
professor sabe muito melhor que eu, o meu amigo também saberá, anda lá pela ONU, o genocídio começou no Nakba. A perseguição, a terra fala árabe. A terra fala árabe. Tiraram aos palestinianos o direito à terra, onde pôr os pés. Isto é uma violência atroz e brutal, sob o olhar complacente da ONU e sob o olhar complacente das democracias ocidentais. Não sei se são cristãs, se não são, mas são, outros não serão. Isto é a situação. Em relação ao futuro, isso é o que havemos de fazer. O que havemos de fazer é o que estão a fazer já milhões de pessoas na rua. Aliás, o agravamento da situação na Palestina começou quando, para acabar com a primeira intifada, que foi o momento mais alto da luta dos palestinianos, se fizeram os acordos de Oslo, com a capitulação da direção da luta palestiniana. Porque aquela luta é a luta do povo, a luta na rua. Aliás, como aqui, se acabou com a luta popular com o 25 de novembro. Não quero misturar as coisas agora. Que é o povo na rua é que funciona. É claro que é difícil acompanhar politicamente, cria problemas às pessoas que estão a dominar e a controlar e a impor e a mandar. Mas é assim. São milhões já de pessoas na rua. Isso é que me dá esperança. E são ações como esta, ainda ontem estive numa, na sexta-feira vou para o Faro para estar noutra, não é que eu vá fazer alguma coisa, vou falar como os outros que lá vão estar. São estas coisas que se têm que fazer, mas fundamentalmente a luta dos palestinianos e a luta do povo na rua. Comparar a brutalidade do Hamas com o que está a acontecer exatamente, na faixa de Gaza, é absolutamente incrível, é absolutamente inaceitável. Quer dizer, a gente agora já vê, nas discussões na televisão, querem nos aldrabar, mas, quer dizer, a malta da massa das televisões precisa de mostrar estas coisas para nos prender lá e para nos influenciar. A gente pode ver, fazer uma comparação. Isto é uma chacina brutal, estes gajos são todos criminosos de guerra. Isto são crimes contra a humanidade, não são apenas crimes de guerra. Isto não é uma guerra, isto é uma luta de libertação do povo palestiniano, que está sobre a pata colonial do Estado sionista, que aliás, se me derem licença, e não se assustem, eu vou comparar os tipos do Estado de Israel que estão a fazer isto a nazis. Porque se a gente for ver o programa do Hitler, o programa do Partido Nacional Socialista Alemão, era isto mesmo, era esvaziar a terra, a gente não quer as pessoas para nada, a gente quer a terra. É o que estes gajos estão a fazer, desculpem a baixeza do termo, é o que estes gajos estão a fazer, desde o início, sob os auspícios e a ordem da ONU, porque a ONU obedeceu ou as potências ex-coloniais que queriam continuar a colonizar e queriam controlar toda a zona do petróleo. É isso que se está a passar, portanto não tenham falsas esperanças nos tipos que mandam nisto. É o Estado terrorista norte-americano, o Estado terrorista, o que ele fez. Depois arranjam os preventivos, os preventivos, os preventivos, isso é gozar com o pessoal, não é? A gente não pode ir nessa conversa. E, portanto, muito obrigado, era isto que eu queria dizer. Muito obrigada, Sr. Coronel Mário Tomé. Eu vou dar a palavra, por favor, que se identifique. Boa tarde, queria parabenizar a organização por isto. Queria dizer que estou aqui na Casa dos Artífices da Palavra, mas também da trapaça. Mal, já pus a perna na poça. Não, a justiça em Portugal é digníssima e esta casa participa nela, não é? Também de forma digna. Eu é que sou má língua, é isso. Ora bem, mas vamos à questão que nos trouxe aqui. A questão dos povos que não têm Estado. E não temos só os palestinianos. Ninguém se lembra dos chaoris, que estão em campos de refugiados na Argélia.
Ninguém se lembra dos curdos, são quase 15 milhões. Então, do que é que a gente fala? E é engraçado que aqui o meu ex-colega, camarada Mário Tomé, fale na manipulação das pessoas que andam aqui na rua, aqui em Lisboa. A manipulação. Não houve ninguém a favor da Ucrânia. Não houve, porque os partidos da pseudo-esquerda estão a favor do Putin, desse criminoso. E então mobilizam as pessoas agora para a Palestina. Mas para a Ucrânia não mobilizaram ninguém. Fizemos nós, aqui meia dúzia dos que estão aqui, uma concentração em frente não, a 200 metros, da Embaixada da Rússia. É bom que as pessoas saibam isso. A humanidade é estúpida. É estúpida. Evidentemente que é estúpida. Podia viver em paz, mas não. Prefere a guerra. Não é? A gente já sabe disso. Evidentemente que a culpa é nossa. Vejam o que é que a gente fez aos judeus. Em 1496 mandámos-los embora daqui para fora, porque já os espanhóis tinham mandado 4 anos antes. Os espanhóis é tipo ciganos, ninguém os quer. E os palestinianos agora é a mesma conversa, ninguém os quer. Então, as grandes organizações internacionais, a ONU, então diz, epá, terra prometida, lá vai o mar que se abriu, vamos lá levar para lá estes tipos, que já lá estavam alguns, os tais 6% que falam. Não se esqueçam que o primeiro kibbutz foi de 1909, o kibbutz de Gânia, não é? Portanto, quer um projeto utópico, um kibbutz, é um projeto utópico, um bocado cruel também, porque as crianças estão ali ao pé dos pais e só as vêem no fim de semana. Só as viam naquele tempo. Estamos a falar nos anos 40, 50, 60, por aí, com os kibbutz. Agora, as pessoas, é evidente, quem é que não se pode revoltar com aquela destruição? Mas eu revolto-me com aquela e com a da Ucrânia, e com a do Sudão do Sul, e com a do Iémen. Revolto-me contra toda... Eu sou contra a guerra. Sou já velho, mas sou contra a guerra. Sempre fui contra os militares. Contra este militar que está aqui à minha frente. Nem os militares de Abril eu gosto deles. Não gosto. Porque os militares usam armas. E as pessoas não. Dizem, por exemplo, aquele senhor, inacreditável, desculpe lá. Então o senhor é da ONU, é de não sei de onde, e diz os países civilizados. Então os outros são os incivilizados. Estamos a brincar com isto tudo. Então, quer dizer, há países civilizados, que somos nós. E há os incivilizados. Sei lá quem é, será os gajos do Afeganistão, os talibãs, aquela gente toda, pronto, olha, os da questão, os de não sei de onde. Isto há muito pouca sensatez nas nossas análises. E então, se formos para as televisões, nem vale a pena. E para os jornais, nem vale a pena. Cada um diz a sua pataquada e cada um puxa os seus interesses. Afinal, a humanidade gera-se por interesses. Deixem-se lá de afetos, deixem-se lá de carinhos, deixem-se lá de solidariedade, porque isto não existe. É trapaça, é mentira. Pronto, isso é mentira, não é? Portanto, a pergunta que fazia à excelentíssima mesa era o seguinte: como é que nós nos safamos do elefante que está na sala? O elefante que está na sala chama-se Hamas, que usa métodos terroristas, não só para os israelitas, mas também para os palestinianos. E eles são palestinianos. Não vieram de geração espontânea. Não nasceram no Mar Vermelho e depois foram de forma submersa lá a parar. Não. A questão é essa mesmo. E a grande pseudo-esquerda portuguesa, que está moribunda, espero eu que esteja, definitivamente, fala, não é? Mas do Hamas, esquece, chuta para canto. Hamas não se fala no Hamas. Não é? Para os palestinianos, coitadinhos, sofrem. Claro que sim, quem é que não tem pena das crianças? Uma criança ucraniana é igual a uma palestiniana do Sudão do Sul, não é? E um velho, e um próprio militar, porque aqui, quantos é que andam na Rússia obrigados a combater contra a Ucrânia? Quantos? Lá, aqueles desgraçados da Sibéria e não sei de onde. Vê-se mesmo para a carinha deles, que estão ali com grande gosto e grande amor à pátria, não é? Isso é tudo falso.
Portanto, nós temos que deixar de dizer, os velhinhos, coitadinhos como eu, que já não se aguenta nas pernas, ou a criancinha. Não, não. Todo ser humano é digno. Tenha 20 anos, 40, 50, 60, 80, não interessa. É uma criatura, é uma pessoa. Temos que os defender e não andarmos com essa história. Vejam aqui na política nacional, os vulneráveis. Acabem com os vulneráveis, pá. Deixem-se disso. Qual vulneráveis? Vulneráveis somos nós todos, vamos morrer todos. Querem mais vulnerabilidade que esta? Estamos a brincar com isto tudo. Epá, desculpem lá, mas eu enervo com estas coisas de uma maneira incrível. Ainda, aos 70 anos, ainda me enervo com isto. Muito obrigada, Sr. Professor António Palma. Então, de seguida, vou dar a palavra ao Sr. Professor Dr. António dos Santos Queiroz. Eu vou procurar, perante problemas muito complexos, ser muito telegráfico, mas não é para dizer que eles são simples de entender, é para dizer o contrário. Nós sabemos muito pouco sobre esta guerra que está a decorrer, como sabemos muito pouco sobre a Ucrânia. Nós não sabemos como é que evoluiu a economia de Israel e como é que, consequentemente, evoluiu a política de Israel, mas ela evoluiu. E nunca falamos disso, nem me recordo que nos debates, tantos debates que se fizeram nas televisões, a situação política da Ucrânia, ou a situação política da Rússia, ou a situação política de Israel, tenha sido discutida e nós tínhamos acesso a essa informação. E também a situação económica. Nos anos 70 e 80 houve uma profunda transformação em Israel. Os israelitas que emigraram de Silicon Valley e depois os que vieram da Rússia trouxeram para Israel todo o potencial económico destes dois grandes países. E Israel, que era um país essencialmente rural, onde a agricultura e o que está associado valia mais de 12% do PIB, transformou-se completamente. Hoje as grandes multinacionais da área da comunicação, da área das tecnologias, da área militar e da lapidação dos diamantes, incluindo os diamantes de sangue, estão em Israel. E são essas forças económicas que decidem a política de Israel. Podia explicar melhor. De onde vem a pobreza dos palestinianos? As principais riquezas da Palestina não foi só a terra, foram sonegadas aos palestinianos. Os minerais, o petróleo, o governo da Cisjordânia, o governo de Gaza não tem acesso. E a água. Porque é que Israel conquistou os Montes Golã? Porque quem conquistar os Montes Golã tem acesso às fontes principais, tem acesso ao Jordão bíblico, e tem acesso ao Mar de Galileu, controla a água, outra riqueza. Portanto, houve esta profunda transformação, e essa profunda transformação, essa riqueza que começou a ser produzida em Israel, concentrou-se cada vez mais. E permitiu, como acontece em todos os países em que esse crescimento provoca profundas mudanças, provocou, naturalmente, uma grande corrupção das elites. Eu queria aqui lembrar que em 2021 este governo que está em vigor foi eleito com 25% dos votos. E queria aqui fazer um parênteses. Nós não podemos confundir o Hamas com os palestinianos, nem podemos confundir os sionistas com o povo de Israel, porque em 2021 este governo teve 25% dos votos. E este primeiro-ministro fez um acordo com a justiça para não ir para a cadeia. Vão ver, os jornais, está lá isso tudo. Durante 7 anos desistir da política. Por isso, eu tenho legitimidade perante estes factos para duvidar que esta ofensiva do Hamas tenha sido feita sem nenhum conhecimento da parte do atual governo de Israel ou do serviço, e levando este problema para que ele seja investigado. É evidente que ninguém podia prever a dimensão desta ofensiva do Hamas, que levou a combates. O Hamas não venceu em todo lado. Mas, vimos agora a correção dos números dos mortos.
afinal 300 cadáveres eram de militantes do Hamas. Houve combates. Porque é que estamos focados apenas na questão dos atos terroristas? Por razões que a seguir, e peço desculpa por estar a ocupar tanto tempo, tentarei explicar. Portanto, há esta questão que é importante ver-se, e nós somos uma das primeiras vítimas desse poder que têm essas multinacionais. Estou a falar da Google, estou a falar da Nestlé, estou a falar da Amazon. Vejam o que fizeram ao nosso WEM Summit. Tiveram poder para boicotar esse WEM Summit. Bem, depois, portanto, essa degradação da situação política, da democracia foi contestada, em primeiro lugar, pelos próprios israelitas. Já não nos recordamos de centenas de milhares de israelitas que vieram para a rua contestar este governo? Já nos esquecemos de tudo isso? Bem, parece que já esquecemos de tudo isso. E há um fenómeno novo nesta guerra, que são os judeus pela Palestina. Os judeus pela Palestina, americanos, que nem sabíamos que existiam, têm uma organização de 440 mil pessoas que ocuparam o Capitólio, ocuparam uma estação de Nova Iorque, que estão nas ruas. Estes são os verdadeiros combatentes contra o sionismo, são os judeus que não votaram nestas políticas e que são os judeus que continuam a defender uma solução que seja de paz durável, da tal paz justa. O Kant escreveu, se uma das partes não sentir que a paz é justa, a guerra vai voltar. E voltou, na primeira para a Segunda Guerra Mundial. E se calhar para a terceira. Vamos a ver. Sobre as questões da comunicação e da informação. Nós devemos ser muito críticos em relação a toda a informação. Mas temos aqui uma situação diferente da Ucrânia e dos outros conflitos. Nós temos uma televisão que se chama Al Jazeera, que é a televisão oficial do Qatar. Al Jazeera, o Qatar é um dos principais aliados dos Estados Unidos no Médio Oriente. A principal base americana está no Qatar. A segunda base militar mais importante, que é a inglesa, está no Qatar. Tem posições políticas, eu vejo a Al Jazeera há dezenas de anos, anti-chinesas e anti-russas. Podem ver as notícias no vosso telemóvel ou no vosso computador, se não tiverem televisão. Nós temos, pela primeira vez, uma fonte de informação que cumpre as regras do que é a comunicação social moderna, ou seja, o contraditório. Eu abro a Al Jazeera e vejo um deputado israelita, um membro do governo, a dizer que são terroristas e a seguir vejo o contrário, vejo o líder do Hamas a fazer as suas propostas políticas de libertar os reféns. Está lá tudo isso. Não vejo isso em mais televisão nenhuma, confesso, nem nossa, nem de... Mas há ali uma fonte de informação. Eu peço às pessoas que estão aqui a discutir que façam um esforço para irem buscar essa informação. Nós não temos sequer sombra da tragédia que se está a viver. Não temos sequer sombra disso. A tragédia que se está a viver. E que está a afetar profundamente o povo de Israel. E que vai o afetar para os próximos séculos, porque a humanidade tinha um sentimento de piedade e solidariedade para com os israelitas. E agora? Agora temos 2 holocaustos, de facto. Temos 2 holocaustos. Não podemos fugir a esta realidade. E eu vou terminar. Quanto ao Hamas. O Hamas não é reconhecido como terrorista pelo Reino Unido. E não me parece que o Reino Unido seja propriamente alguém fora da caixa. O Reino Unido considera que há 3 níveis no Hamas. Isso explica porque é que o povo palestiniano está com o Hamas, o que eu vou dizer a seguir. O Reino Unido considera que as brigadas Al-Qassam são terroristas. Mas o Hamas tem 3 níveis de organização. Tem uma organização política, ganham eleições, tem uma organização assistencial, com 170 países do mundo inteiro a apoiar essa organização assistencial, com todas as agências das Nações Unidas a apoiar essa organização. Por isso o Reino Unido faz esta distinção, como fazem a maior parte dos países do mundo. O problema é se esse setor militar toma conta completamente do Hamas. Esse é um problema que está colocado. E se este for o caminho, de o diabolizar, é o que vai acontecer. Portanto, o Hamas
Em 2015, o Tribunal de Justiça Europeu, contrariando as decisões políticas da Comissão Europeia, considerou que o Hamas não era uma organização terrorista, que não havia factos jurídicos para ele ser. Verifiquem, por favor, isso que eu estou a dizer. O Hamas comete atos terroristas, cometeu atos bárbaros. O governo de Israel faz exatamente a mesmíssima coisa. Não podemos confundir os povos, mas temos que perceber porque é que chegamos a este ponto, porque é que chegamos a um ponto em que pessoas comuns são capazes das piores barbaridades. Temos que perceber isso. E isso vai nos conduzir a um debate, que não teremos aqui hoje, que é o debate sobre a necessidade de uma nova arquitetura para a paz. O que o Kant escreveu tem que ser atualizado com a nossa própria realidade. Nós precisamos de saber mais da economia, porque a economia explica muitas das guerras que estamos a travar, e, permitam-me que termine, precisamos de saber alguma coisa sobre as ciências militares. Eu, durante muitos anos, estive convencido que o nosso maior problema da literacia era a questão da música clássica, que era que nós éramos um povo que não tínhamos, não nos davam, o nosso povo não nos davam as condições para podermos, como os italianos, não é? Que pagam 5 euros, estão ali na Scala de Milão, como eu já estive, a 2 metros do palco. Não. Mas não. O nosso maior problema, e o problema maior dos nossos dirigentes, é a sua iliteracia, políticos e económicos, em termos das ciências militares. E, portanto, é a altura de aprendermos algumas coisas com os nossos militares. É a altura de dar maior importância a esse trabalho que se faz. E já lhes tomei muito tempo, não digo mais nada. Muito obrigada. A mesa tem mais uma inscrição. Gostaria de saber se há mais alguém que pretende inscrever-se, para depois a mesa então se poder... Depois, no final, pode ser, se faz favor. Então, temos mais uma inscrição e encerramos depois, então, aqui as exposições. Sim? Está bem. Pronto, diz o Sr. Dr. Jerónimo Martins que, se entretanto, após esta, ou no decorrer desta pessoa que vai tomar a palavra, houver alguém que queira, então, inscrever-se, ainda é possível. Vou dar a palavra, então, ao Sr. Dr. Álvaro Martins de Freitas. Então, boa noite a todos os presentes, aos ilustres membros da mesa. Eu sou Martins de Freitas, Álvaro Martins de Freitas, sou um simples advogado, mas obviamente também me preocupo com toda a interação social e económica e político-económica e social com que nós vivemos. E, portanto, acho pertinente esta conferência e achei pertinente e por isso participo. Voltando um pouco ao tema da... Mais alto. Voltando um pouco ao tema da conferência e pegando um pouco nas palavras finais da senhora professora filósofa e do professor Jorge Bacelar da Costa, eu ia sugerir que pudessem fazer um comentário sobre este problema de como ultrapassar a situação que a senhora professora indiciou através de a possibilidade de colocar no terreno uma força multinacional de paz que permita, de alguma forma, estabelecer regras de convivência e de não agressão no local, isto integrado com o conceito do direito internacional de não agressão e de procurar resolver os conflitos por via não militar, e sim por via política ou diplomática, porque aqui a diplomacia tem um elemento-chave. E, neste contexto, até perguntar ou pedir um comentário ao Sr. Professor sobre um recente título, eu pouco mais li que o título, que surgiu na nossa imprensa aqui há 2 ou 3 dias, de um romancista e escritor turco que é professor na Universidade de Colômbia, o professor, também suponho professor, Orhan, agora deixem-me dizer o nome, Mahmoud, em que ele, pelo menos foi o que foi destacado num dos títulos de imprensa que li, falava de que precisaríamos de um governo forte nas Nações Unidas.
Este conceito é bastante interessante, porque é óbvio que o Conselho de Segurança é frágil, quer pelos princípios em que atua e pelo direito de veto dos principais atores, e, portanto, é muito curto para mediar todas as problemáticas relacionais entre países e entre povos. Mas esta perspectiva que este romancista turco traz é uma perspectiva interessante e que se prende também com a forçabilidade, a capacidade de tornar eficaz o direito internacional. Falou também na NATO, o seu professor, e da NATO, de facto, era uma forma de defesa conjunta, que no caso não respeita só a Europa, respeita também aos Estados Unidos, em que, por uma forma dissuasora, se cria uma unidade militar, uma força militar de defesa preventiva. Esta entidade não tem a capacidade de intervir, a não ser em casos excepcionais, como aconteceu na Jugoslávia, e não vou discutir agora detalhes, porque nem para isso estou preparado. Mas, na verdade, eu diria em abstrato, filosoficamente e utopicamente, que também caberia lugar a haver uma força multinacional da ONU, constituída permanentemente por um número suficiente de homens, bem militarizada, e que respondesse perante um governo forte, como falava o seu romancista. E, portanto, independentemente das causas do atual conflito, ou do conflito que vem sendo permanente no Médio Oriente, e das causas todas que aqui apontaram, razões de várias naturezas, focar as ideias como podemos ultrapassar com base nos meios que temos atualmente, ainda que curtos. Neste ponto de vista que eu expliquei do direito internacional e da forma de possibilidade de agir a comunidade como um todo, como uma forma de ultrapassar. É óbvio que quando nós estamos numa fase de desconstrução, como existe atualmente, com a extrema-direita nos Estados Unidos a disputar a presidência, com os países Rússia, China e Turquia dominados por autocracias totalitárias e que se escondem no alegado Estado de Direito, porque eles criam direito à sua medida para depois dizer que estão a agir de acordo com o Estado de Direito. Portanto, eu tenho sempre tendência a dizer que não há Estado de Direito, há Estado de Direito democrático ou não democrático. E, portanto, nós vivemos num Estado de Direito, em princípio, democrático, mas eles não vivem num Estado de Direito não democrático, autocrático, classifiquemos como quiserem. Mas, portanto, no fundo, esta problemática de autocracias, neofascistas, neonazis versus democracias também se reflete no Estado de Israel, como disse o embaixador. Os próprios ortodoxos israelitas mataram rapidamente o Sr. Yitzhak Rabin, que tinha sido uma ponte de diálogo e de paz e fonte de paz. Portanto, o problema estrutural é como sustemos os radicalismos e trazemos para a mesa os compromissos, a moderação. Isto com forma de ganhar força no direito internacional. Muito obrigada, Dr. Álvaro Martins de Freitas. Por último, foi pedida também a palavra pela Dra. Ivone Cordeiro. Olá, boa noite. Muito rapidamente, não tenho nenhuma questão a colocar à mesa, mas gostaria de dizer uma outra palavra, porque eu penso que estamos aqui todos pela paz, seja a paz no Médio Oriente, seja na Ucrânia, na Rússia, no Saara, enfim, em todas as partes do mundo. Penso que é isso que aqui nos traz, no fundo. Levo aqui muita informação e acho que vou mesmo mais rica em relação a todos estes temas, e gostaria de sublinhar das palavras que foram ditas pelo Sr. Embaixador da Autoridade Palestiniana, a informação que deu relativamente aos israelitas
e palestinianos que se juntam em manifestações conjuntas pela paz. Eu acho que isto deve ser sublinhado para que realmente não se confunda a direita que está no poder a cometer genocídio sobre os palestinianos, não confundir essa direita com todo o povo judeu. Isso por um lado. Por outro lado, quanto à legítima defesa, que evidentemente nós todos penso que apreciamos e defendemos como justa a legítima defesa, todavia é preciso ter presente que a legítima defesa também, à conta da legítima defesa, se fazem cenários e se fazem guerras e ganham-se eleições e muitas vezes quando a legítima, coitada, não está lá. E a propósito disto, vou só deixar uma nota de um filme que vi, por acaso, na televisão, muito recentemente, com o Robert De Niro e o Dustin Hoffman, que é um filme até já com alguns anitos, e que se chama Manobras da Casa Branca. Como é que se ganhou uma eleição e como é que se criou uma guerra e, portanto, é preciso estarmos muito atentos à informação. E essa nota que eu queria deixar. Obrigada e agradecendo, de facto, a realização do evento. Obrigada. Muito obrigada a todos pelas vossas intervenções. Vamos então dar a palavra à mesa para poder responder, querendo, às questões que aqui foram colocadas, e começarei pela senhora professora Maria Adelaide Pacheco. Um é sobre a questão do Hamas. Primeiro, a questão do Hamas eu não acho que seja nada uma questão central nesta discussão. Acho que estar a centralizar a questão aí é verdadeiramente pouco interessante, mas de qualquer maneira é preciso pegar nela. A questão do Hamas é assim, o Michael Walzer, ele próprio fala neste problema, porque é a única razão legítima que ele considera para a guerra é o direito dos povos à autodeterminação e, no entanto, ele reconhece que uma grande parte dos movimentos de libertação são movimentos que se iniciam com práticas terroristas e isso complica depois o problema da legitimidade da guerra. Mas, de qualquer das maneiras, na perspectiva de Walzer, o que fica em causa, e reparem, isto aconteceu, vamos ver se isto é verdade, que o Walzer diz, é verdade, porque o que é que nós vimos no Vietnã? O Vietcong cometeu montes de atos terroristas no início. Os movimentos de libertação nas colónias portuguesas, estão lembrados? Eu lembro perfeitamente, o eclúdio da guerra em Angola foi uma chacina, não é? Tanto que nós, em Portugal, quer dizer, pronto, o regime e a maioria das pessoas tratavam os movimentos de libertação como terroristas. Era a mesma designação normal, eram os terroristas. Portanto, quer dizer, é preciso ter a noção das coisas, não é? E o Walzer tem precisamente a noção disto e ele diz, e isto complica a questão da justiça dos movimentos de libertação, mas isso são duas coisas logicamente diferentes. Uma, o direito, a justiça para fazer a guerra, no motivo para fazer a guerra, e a justiça do comportamento da guerra, ou seja, dos atos concretos de guerra que se põem em questão. Portanto, nesses movimentos de libertação todos, que têm ou que começam com ações terroristas, o que nós podemos dizer é que se são movimentos de libertação e se inserem nas reivindicações de autodeterminação dos povos, o motivo é justo. O que é injusto são as práticas concretas de guerra, ou seja, é o jus in bello é que fica aqui em questão. O que se pode dizer é que as práticas usadas não são justas, não é? Pronto, essa é a primeira questão. A segunda questão que foi levantada ali é a questão de fazer. É a questão que que está a ser mais falada é a questão dos dois Estados. Eu, por acaso, acho que isso devia-se ler com atenção. O próprio embaixador perspectivou a questão e diz que não é a única solução que está em equação. E o Craig Morkeber, ele coloca precisamente na carta essa questão. Ele diz, inclusivamente, diz que a solução dos dois Estados atualmente é considerada uma piada nas Nações Unidas. E porque é que ele não explica muito bem porque é que ele diz isto, mas suponho que ele quererá dizer que a quantidade de terra, de área que já está reservada aos palestinianos é tão pequena
E a possibilidade do acesso aos recursos de que falou ali o Queiroz é extremamente exígua e provavelmente já nem consegue suportar a possibilidade de um Estado. Portanto, ele diz que é preciso discutir o assunto, porque pode ser que sejam mais interessantes outras soluções, mais na linha do que a Hannah Arendt propunha, que era a criação de um Estado único, um Estado tipo União de Estados, ou Estado Federal, em que se assegurasse que todos os povos tinham a mesmo direito. Portanto, isso aí acho que é uma questão que realmente, nunca, na minha opinião, nunca poderá ser decidida, são os próprios palestinianos dizer o que é que querem, não é? Esse é o problema. Eles têm que ser capazes, de alguma maneira, formar uma vontade e expressá-la sobre este assunto. Bom, depois aqui o que eu acho que nós podemos fazer, eu preocupa muito, é uma coisa que me preocupa, partilho aqui com vocês isto, preocupa muito que em Portugal se estrague uma boa harmonia que tem havido com os diversos imigrantes. Eu vivo pessoalmente numa zona em que há uma grande quantidade de imigrantes, muçulmanos na maior parte, estão perfeitamente integrados, tudo é pacífico, é uma coisa que é extremamente reconfortante ver que isso é possível. E eu gostava mesmo que isso não se perdesse em Portugal. Acho que é um capital fantástico que nós temos. Acho que o António Guterres teve nessa linha muito bem e acho que nós devíamos tentar a todo custo preservar isso. Por isso eu propunha que esta Assembleia aprovasse uma pequena moção sobre isto, ou uma carta, ou que subscrevesse uma carta dirigida ao Conselho Europeu. O Conselho Europeu é o órgão que é responsável por superintender a salvaguarda dos direitos humanos no espaço europeu. E, portanto, eu sugeria que se fizesse isso, que daqui saísse uma carta dirigida, uma pequena carta, uma coisa pequena, dirigida ao Conselho Europeu, a pedir para secundar, para exercer todos os esforços para secundar as posições do António Guterres e a exigência de um cessar-fogo. Muito obrigada, Sra. Doutora Maria Adelaide Pacheco. Vou, de seguida, dar a palavra ao Sr. Professor Jorge Bacelar Gouveia. Também muito obrigado. Agradeço as perguntas que foram feitas. Responderei à medida do possível e com limitação do tempo. Começando por esta última, o Dr. Martins de Freitas. Bem, a Carta das Nações Unidas tem prevista a possibilidade de haver um exército próprio das Nações Unidas, nos artigos 42, 43, mas a verdade é que, como imaginam, até hoje nunca os Estados trataram de providenciar a criação de um Estado-Maior das Forças Armadas das Nações Unidas ou que houvesse tropas regulares. Portanto, nós ouvimos falar dos capacetes azuis, mas na verdade são tropas que são dos Estados. Embora depois com coordenação das Nações Unidas e no âmbito de operações de paz que são programadas, mas não são propriamente exércitos autónomos das Nações Unidas. Isso dificilmente vai acontecer. Portanto, a solução, claro que a solução imediata era a solução da força multinacional, será difícil, portanto, sabemos bem quais são os equilíbrios das Nações Unidas, embora possa haver outro tipo de sanções de natureza económica, portanto, também pegando naquilo que disse o Sr. Professor Queiroz, Santos Queiroz, também pela via da economia, certamente também que se poderia arranjar alguma solução de sanções, precisamente, de alguma forma, limitando os recursos e impedindo os bons fluxos internacionais do ponto de vista económico para atingir certos objetivos. Portanto, isto em relação à questão que coloca. Depois, em relação ao Coronel Mário Tomé, também agradecer a sua intervenção. Bem, quanto ao genocídio não há nenhuma dúvida, porque, aliás, até me permito aqui ler, não que não soubessem, mas posso ler, artigo 6º do Estatuto de Roma criou o TPI. Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por genocídio qualquer um dos atos que a seguir se enumeram, praticado com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, rássico ou religioso enquanto tal. E depois quais são os atos? Homicídio de membros do grupo, ofensas graves à integridade, vai por aqui fora, sujeição de um grupo a uma destruição física total ou parcial, imposição de medidas destinadas a impedir nascimentos no seio do grupo, transferência à força de crianças de grupo para outro grupo. Depois veio os crimes contra a humanidade, também é mais ou menos a mesma coisa, é mais extenso. Portanto, não há qualquer dúvida, digamos, quanto à definição do conceito e de facto, depois, claro que aqui as duas partes tendem naturalmente a ter interpretações diferentes, se há ou não há ataques seletivos em relação à questão
de saber se depois pode considerar-se como genocídio. E uma coisa, digamos, é um possível genocídio sincrónico, que é o que está a acontecer agora, neste contexto. Outra coisa, falámos aqui no fundo que está implícito, é o genocídio diacrónico, digamos, juntando todas essas décadas daquilo que se está a passar. Mas isso é outra questão mais complexa. Depois, em relação à questão do direito de veto, isso é um assunto que nunca mais se resolve. Quando as Nações Unidas fizeram 50 anos, houve um célebre relatório em Larger Freedom, na altura do secretário-geral Kofi Annan, propondo que houvesse uma solução para mitigar o efeito realmente exclusivo do duplo veto dos países permanentes. Havia ou alargar o direito de veto a outros países ou haver mais países e, portanto, havia várias soluções possíveis, mas claro que as grandes potências sempre vetaram essa possibilidade. Aliás, só pode haver a mudança da Carta com voto favorável dos membros permanentes e, portanto, mas é evidente que isso está desfasado. Hoje os países, os 5, que têm o direito de veto, não tem nada a ver com a realidade mundial, desde logo a Índia, por exemplo, ou o Brasil, ou a África do Sul, ou a Nigéria. Enfim, a Nigéria não é bem equiparável à África do Sul. São países que também podiam perfeitamente almejar a ter um direito de veto e realmente não o têm. Em relação à questão do Hamas, perguntou o professor António Palma, é um grupo terrorista, portanto, na sua dimensão terrorista. Sabemos que hoje o combate ao terrorismo, de facto, tem sido uma realidade muito sofisticada, com nova legislação e empenho internacional e de cooperação, mas ali o problema é que o terrorismo está também, digamos, protegido no âmbito de um território e, portanto, é mais difícil combater um terrorismo com essas circunstâncias, embora os dirigentes não estejam lá. Sabemos que os dirigentes do Hamas não estão na Palestina, estão noutros lugares, mas continuam a mandar, portanto, aliás, não é fácil que isso aconteça, não é difícil. Assim como também temos enfim, mal comparado, temos os dirigentes talvez da maior organização criminosa do Brasil, que estão presos nas prisões brasileiras, mas continuam a mandar em todo o mundo, incluindo em Portugal. Temos 1000 agora, supostamente no relatório do SIS, temos 1000 criminosos do PCC, cujos dirigentes estão presos, penso que em São Paulo, mas eles andam por aí, já estão aqui 1000 em Portugal, a fazer as suas atividades que não devem ser atividades não delinquentes, não é? E, portanto, isso é sempre possível e é um combate difícil, mas só através de uma cooperação policial internacional. Era um pouco isto. Muito obrigado também pelas vossas perguntas. Muito obrigada, Sr. Professor. Vou então dar, por última palavra, ao Sr. Dr. Jerónimo Martins. Muito obrigado e brevemente. Antes de mais, agradecer todas as intervenções que, em sede de debate, foram produzidas. Em segundo lugar, referir que espantosamente, coisa que não deixa de me emocionar relativamente, estamos a cumprir praticamente o horário definido. Isto é uma coisa. Estamos a mudar. Em terceiro lugar, gostaria de vos dizer que aprendi algumas, questionei outras, concordo com outras tantas, discordo de várias. Em termos simples e objetivos, gostaria de, em termos de contributo, em termos genéricos, a coercibilidade no mundo do direito é uma questão central. Isto é ensinado e aprendido nas escolas de direito no primeiro ano. Faz parte das características da lei. A lei aqui, por princípio de antonomasia para o direito em termos globais. A coercibilidade do direito internacional é uma questão clássica. Não é novidade a ninguém. Onde está a coercibilidade? Aqui, veja-se o que aconteceu, por exemplo, com a iminente eventual proposta em sede de possível futura ex-aprovação sobre o chamado IUC, Imposto Único de Circulação. E a questão que se colocou foi tão só e apenas isto. Contra diversas justificações, certamente certas, e a favor outras justificações para os seus autores, quiçá certas. Hoje, parece indiciar-se, últimas notícias, já não será. Bom, cada um fica como pode, cada um fica com o que quer. É melhor assim do que de outra forma, é um ato, salvo melhor opinião, de elementar inteligência. Os neurónios não se fizeram só para os pormos no prego ou os enviarmos de férias.
alguns devem utilizá-los, pelo menos de quando em quando. Pois se utilizam bem ou mal, aí já é outra questão. O que é que eu queria aqui então referir? Se assim é, e do meu ponto de vista é evidente que o direito internacional está sempre tributário da posição, e agora vamos defini-las, das grandes potências, das superpotências, das médias potências, das potências regionais, daqueles que efetivamente determinam. E é óbvio que a implementação e aplicação do chamado direito de veto nos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, não deixa de ser curioso constatar que um deles é a França e o outro é a China. É evidente que só deixará de ser com uma alteração que seja dependente da sua vontade, como é óbvio. Serão os restantes membros, os outros 10 não permanentes, que vão determinar, a meu ver, no quadro atual, sem ser algo ou feiticeiro de maneira alguma. Mas se houver outra solução, estou sempre, mas sempre, sempre disposto a aprender com quem sabe. Terceiro aspecto, que é este. Vamos lá ver. A nossa doutora, espero que não seja aqui uma questão, não está já presente, não é? Sem ter tido autorização para ser dispensada, dispensou-se ela própria. Está ali fora ainda por cima. Então a senhora Dona Luísa Boscardini, presidente da LUM, de origem guineense, da Guiné-Bissau, hoje, espero que não seja uma inconfidência, é um dia particularmente, e espero que me autorize, marcante para ela. É também marcante a outros níveis, por exemplo, a senhora engenheira Célia Pimpista, responsável por nosso catering, aqui eu e todos nós, que a doutora dirá, convidamos, já agora está ali montado, alguma coisa será, farão o favor de, querendo. Mas, muito diferente, o pai da... É isso, não é, Luísa? O pai da sra. Dona Luísa Boscardini, combatente pela liberdade, pelo PAIGC nos tempos da luta contra o regime colonial português, foi assassinado, precisamente faz hoje mais um aniversário. É para ela particularmente relevante, e mais vezes lhe agradeço ter vindo e estado cá. Era um dos combatentes PAIGC, enfim, seu autodirigente, enfim, vamos deixar. Foi assassinado. É, aliás, uma investigação que ainda está, atenção, isto aconteceu há muito tempo, não é? Só para situar, ainda está para ser completamente dilucidada. Quando, em 1973, foi proclamada a independência da Guiné-Bissau, falemos claro, em Medina do Bué, o que é que se estava a fazer? Era passar da figura clássica do direito internacional, do chamado beligerante, para aquilo que podia ser a outra qualificação. Embora modesto, também ainda vou estudando umas coisas sobre isto, enquanto Deus permitir e a saúde não alterar, para passar à formulação do Estado, que é uma das questões clássicas que se põe na América Latina e no direito internacional, como muito bem sabe, e designadamente aqui o Dr. Jorge Bacelar Gouveia. O que é que se queria, além do mais? Era para que pudesse nos areópagos internacionais, vulgo, organizações internacionais, a Guiné-Bissau aparecer com um estatuto diferente. Não ser meramente um tal partido africano para a independência da Guiné-Cabo Verde, com líderes destacadíssimos, notabilíssimos, como, por exemplo, vários familiares da Luísa Boscardini, sua mãe, seu tio, seu pai, mas do próprio Amílcar Cabral. Pelo menos todos sabemos. E quando em Medina do Bué, em 73, é feita a proclamação formal e significou do ponto de vista político ou militar, eu não sou militar nem especialista, uma coisa, passámos da categoria de meros beligerantes com mais ou menos eficácia, com um domínio já do ponto de vista aéreo muito proeminente, para
uma situação que era esta, que o próprio, mais tarde elevado à dignidade de Marechal, General António de Spínola, governador da Guiné, entendeu e considerou, e aqueles mais lúcidos em Portugal também, que era a altura de mudar alguma coisa. Quando efetivamente, um pouco antes, um pouco depois, agora situem-se se quiserem, farão o favor para não tirar mais tempo, o Papa, o Sumo Pontífice, o chefe da Igreja Católica, o chefe do Estado do Vaticano, a Paulo VI, recebe os alegados e proeminentes líderes dos chamados movimentos, como dizia a doutora Pacheco, e bem, aqui bem, noutras coisas não tanto, a maior parte bem, na minha opinião, obviamente discutível, e os recebe, meus senhores, num país católico, apostólico romano, já agora deixem-me dizer que eu creio em Deus e sou católico, apostólico romano, isso é pior o Carmo que a Trindade. O chefe da Igreja Católica recebe os líderes dos terroristas. E aqui colocamos a outra questão, Hamas, e vou terminar, que é isto. Os fins justificam os meios. A questão que ali o professor António Queiroz referiu, muito interessante, por isso é que eu vos disse logo no início que talvez venhamos a fazer, esperamos contar consigo e convosco. Outra, porque isto não se esgota, nem tem aqui a solução, hein? E penso que os senhores também não terão. Mas se tiverem, por favor, partilhem-na comigo e connosco. A questão que se põe é, justificam os fins os meios? Então não foram praticados atos que não envergonham nada, permitam-me, eu não estava lá ontem nem hoje, mas aqueles que são acoimados ao chamado movimento Hamas a 7 de outubro, em Israel. Então aquilo que falou a doutora Adelaide Pacheco, ilustre filósofa e preocupada desde há muito com estas questões, por exemplo, em Angola. O que é 61? O que é o 4 de fevereiro? O que é que foi? Vamos reconquistar a memória. Isso, como diz o Frei Bento Domingues, é, e não é só ele, que nos distingue dos outros enquanto pudermos. São atos objetivos. E para que os praticaram necessariamente não. Tudo isto. Hoje, vários dos que praticaram exercem o poder, mal ou bem, bem ou mal, na República Popular de agora, na República Popular de Moçambique, na Guiné-Bissau. Na Guiné-Bissau. Portanto, vamos ver o seguinte. Aquilo que o Hamas praticou é admissível? Do meu ponto de vista, permitam, não admissível, inadmissível, não pode, tem que se condenar. Aquilo que depois está feito na investigação, qual foi o canal, vem de longe, de mais perto, dali, daqui, é uma questão muito interessante, talvez um dia lá vamos. A mim, neste momento, falta-me ainda uma panóplia de meios. Ao Jazeera Saúde fundamental, sem a mínima dúvida, é tem de haver mais. E apesar de tudo está no Qatar. O Qatar, que tem uma posição curiosíssima de aliado fiel, mas que vejam bem, é aquele que aparece como, ao que só dizer-se, como um dos pivôs relevantes na negociação dos hostage, dos reféns. Os reféns. Estes são absolutamente, a sua vida está em causa. Nós próprios somos reféns de nós próprios, se não nos autonomizamos, reféns das nossas ideias, reféns da nossa prática ou da ausência dela, da coerência. A política, o que é da política? A justiça, o que é da justiça? Que falácia, meu Deus, quando a raiz é a mesma, a expressão é que é diferente. Portanto, atenção, Amílcar Cabral, engenheiro distinto formado pelo Instituto Superior de Agronomia, homem respeitado, homem que recentemente, a fazer fé no que foi publicitado, não viu ser admitido e reconhecido pelo atual governo do Estado da República Cabo Verde a possibilidade, remeto-os para um artigo da jornalista Paula Torres de Carvalho, que só hoje aqui não está, porque lhe, espero eu, nasceu-lhe hoje o primeiro neto, ele é capaz, talvez, às vezes estes netos atrasam um pouco, um problema de trânsito só, um problema de urgências, e ela admitia que isso pudesse dificultar estar cá.
mas que publicou no Jornal Público há menos de uma semana sobre essa matéria. A posição de Cabo Verde, relativamente àquilo que é a consagração, a correção, a inserção de um herói. Estes sim são heróis. Na minha opinião, evidentemente discutível, porque o termo herói é por aí muito apregoado, sobretudo aí por uma folha de couve que se publica todos os dias, não é? E que tem também um canal, como é que se diz? Um canal de televisão e que é muito estimável. Tudo é preciso. Temos que nos ligar a todos. São heróis com muita facilidade. Não. Heróis como santos, para quem acredita, seremos nós. Todos os dias. Mas, sobretudo, se não nos declarem como tais. Os terroristas de ontem serão os líderes, os chefes, os faróis da liberdade de amanhã. A questão é o que tiveram que sacrificar, inclusive eles próprios, não a vida. Porque a vida é muito importante, mas é apenas uma. Tem-se e desaparece. É aquilo que sustenta a vida. Para mim, discutível. E isso o que é? É a honra, é um valor supremo. Com filmes ou sem filmes, é muito interessante essa questão de 2015 da decisão judicial, António Queiroz. É uma questão que talvez possamos trabalhar melhor. O que eu vos queria só dizer é o seguinte: não. Os fins não justificam os meios. Mas às vezes é preciso ter a ousadia de ir até ao fim. Cada um traça os seus próprios limites. Vejam só esta simples coerência incoerente. Portugal, baseado na dignidade da pessoa humana, que há muito tempo acabou com a prisão perpétua, não teve peixe, eu não estou a dizer que está bem ou mal, de subscrever, ratificar o Tratado de Roma do Tribunal Penal Internacional. Isso levar-nos-ia por muita coisa. Meu Deus, onde nos levaria, que tem como uma das suas penas suscetíveis de aplicação precisamente a prisão perpétua. Está tudo bem. É por isso que quem for puro é na porta ao lado. Quem admita as suas lacunas e deficiências, eu sou o primeiro a começar por mim, está na porta de dentro. A de dentro é a porta da vida. Peço desculpa pelo tempo, agradeço-vos muito. Passo a palavra à senhora coordenadora. Muito obrigada, Sr. Dr. Jerónimo Martins. É assaz complexo o tema que ousámos trazer aqui para todos vós e para a nossa reflexão. Obviamente que o enriquecimento da mesma e do que daqui resulta desta tarde de hoje advém com o contributo de todos os oradores e com a vossa presença e com o contributo também dos que tiveram a palavra e quiseram usar dela. A Associação de Advogados Sem Fronteira de Língua Portuguesa agradece a todos vós e antes de passarmos, que estão desde já todos convidados ao Porto de Honra, aqui mesmo ao lado, queria agradecer a todos a vossa presença, em particular não posso deixar em nome da ADVSF de dirigir um agradecimento especial à artista plástica, autora da imagem do cartaz desta conferência, a doutora Ana Feijão. Dirigir também, apesar de já aqui ter sido, portanto, falado, como não podia deixar de ser, na pessoa da senhora bastonária à Ordem dos Advogados, a cedência deste Salão Nobre, portanto, na pessoa da senhora doutora Fernanda de Almeida Pinheiro. Agradecer a todos os funcionários da Ordem dos Advogados que, de alguma forma e meio, apoiaram a realização desta conferência. Aos conferencistas, uma vez mais, que enriqueceram e motivaram a maior reflexão com as comunicações que hoje nos apresentaram. A todos os presentes, uma vez mais, neste Salão Nobre. À Luísa Bascardini, em particular, pela sua disponibilidade em acompanhar a tradução do Sr. Embaixador. A todos os que nos acompanharam e acompanham pela Justiça TV, muito obrigado e até breve numa outra conferência e evento da Associação dos Advogados Sem Fronteiras.